Olá, sejam muito bem-vindos à leitura meditativa, vivendo e aprendendo com nossos mestres espirituais, vivendo e aprendendo com Prabhupada e vivendo e aprendendo com Chandramukha Swami, meu mestre espiritual. Estamos lendo esse livro, estamos contemplando, contemplando significa contemplar, significa conversar, significa compartilhar sabedoria, que vai nos ajudar a sair desse enredamento material, a ter mais consciência acerca de Deus, do Absoluto. E hoje nós vamos começar uma nova pérola, que é o amor imortal. Chama-se Amrita Svarupacha. Esse amor puro por Deus é eterno. Então, o amor que nós devemos nutrir por Deus é um amor eterno, porque é o amor da nossa alma. E nós, com essa consciência, quando eu digo nós, todos nós, almas em corpos materiais, nascidos neste plano material, neste planeta Terra, devemos ter essa consciência que nós não somos o corpo, e sim, somos uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E por a gente se esquecer disso, a gente cai aqui nesse plano terreno. É o famoso arquétipo das almas, as almas caídas, as almas que caem neste planeta Terra porque esqueceram do Senhor Supremo, porque nós não somos o corpo. Então, quando a gente esquece que nós somos uma alma e que a gente esqueceu de Deus por muitas e muitas vidas passadas, por muitos e muitos corpos habitados em personagens passados, de vidas em vidas até chegar à vida atual, nós caímos neste mundo material. E aqui devemos reconectar, relembrar, integrar e se comunicar com Deus e nada mais além de Deus. Porque Deus é o centro de nossas atividades materiais. Eu entrego meu karma, eu trabalho a minha yoga com Deus, chamado de Dhyana Yoga, um novo capítulo na Bhagavad Gita, que se inicia hoje também, juntamente com esse amor puro por Deus que é eterno. A palavra Amrita significa imortalidade ou néctar. Ela se encontra no título de um livro sagrado chamado Chaitanya Charitamrita, uma coleção traduzida e comentada por Srila Prabhupada, nosso querido mestre que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Assim, como sabemos, o nome Chaitanya tem um significado próprio, ou seja, consciência. Karita, por sua vez, significa caráter, que unindo a palavra Amrita, imortalidade, completa o título Chaitanya Charitamrita, ou seja, a nossa consciência, o nosso caráter, dentro da nossa imortalidade, que é a própria alma em si. Então, esse caráter imortal de todo ser vivo, de toda alma, em sua condição original, na sua consciência normal, na sua consciência natural, na sua forma, constituição, eu sou constituída por Sat Chit Ananda. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E por que a gente não usa esse conhecimento? Porque a gente esqueceu de Deus. Aí a gente age em ignorância. Hoje mesmo eu escutei isso em uma aula. Então essa condição original é servo eterno de Deus, é servo eterno de Krishna, o todo atrativo, todo atraente. Então nesse processo a gente tem que buscar esse caráter que é de servo eterno de Deus e atuar exemplarmente como um devoto consciente de Deus na sua perfeição e na sua imortalidade, que não cabe ao corpo essa denominação, e sim à alma. Sabemos que existem outros processos de purificação, de limpeza, além de Bhakti Yoga. O yoga místico, conforme descrito no capítulo do Bhagavad Gita, exige que o praticante renuncie praticamente a tudo, pratique isolamento social por toda a vida e não apenas na quarentena. Exige-se dele também que controle totalmente seus sentidos, impedindo-os de agir. Não é nada fácil. E não é mesmo. Mas, vamos ver o que ele diz aqui. Outro processo purificatório consiste em estudar a literatura védica, que uma vez que Divya Gyana, o conhecimento divino, chamado de Divya Gyana, conhecimento acerca de Deus, ajuda o estudante a se livrar dos condicionamentos materiais e das concepções errôneas acerca de si mesmo.
Nós não sabemos quem somos, nós pensamos que somos um corpo. Nós pensamos que a gente está aqui para viver apenas uma vida e nada mais. E que devemos aproveitar esta vida como se fosse a primeira e a última. E assim, muitas e muitas almas ignorantes, em corpos condicionados, ignorantes, pensam assim. A alma não é ignorante, o que é ignorante é o nosso corpo, perdão. Eu errei em falar alma ignorante. Não, o nosso corpo ignorante. Então, a gente tem concepções errôneas acerca de nós mesmos, da vida e do absoluto, que é o próprio Deus. Mas, infelizmente, nada disso pode conduzir diretamente uma pessoa ao mundo espiritual, de volta a Deus, de volta ao Supremo. Nem yoga e nem guiana, conhecimento, tem essa capacidade. Então, onde é que nós vamos buscar essa capacidade de entendermos que nós somos uma alma e que devemos conhecer o Supremo? De fato, não há nenhuma informação escritural de que alguém que se transferiu para o mundo espiritual e uma vez estando lá continuou praticando yoga, fazendo asanas e pranayamas, manteve-se executando austeridades ou se dedicando a estudar os Vedas em busca do desapego. Aqui meu mestre espiritual está falando que ninguém que sai deste mundo material e vai continuar praticando yoga do tapetinho, fazendo pranayamas, fazendo posturas, para que no mundo espiritual chegue perto de Deus, que aqui é o mundo material. Não é assim que se procede este processo. Nenhuma dessas atividades acontece no mundo espiritual, porque lá não tem esse processo. E é claro que essas práticas têm seu valor neste mundo material, pois promove a libertação do praticante. Mas as almas que alcançam o mundo espiritual já estão libertas, já são perfeitas e já se estabeleceram sua relação amorosa com Deus. Por quê? Porque é aqui mesmo, nesse mundo material, que a gente começa a ter essa consciência, a praticar o conhecimento acerca de Deus, a fazer yoga para Deus, não yoga de tapetinho, não que eu seja contra, não é isso que nós estamos dizendo aqui, nem muito menos meu mestre espiritual. Ele está fazendo uma comparação do que é material e do que é espiritual. Então, nesse processo, essas pessoas que estão libertas, elas já são perfeitas e já se estabeleceram em consciência e na sua relação devocional com Deus e com todos os que habitam o mundo espiritual. Por esse motivo, essa pérola afirma que, diferentemente das práticas acima mencionadas, o amor puro por Deus é eterno. Em outras palavras, cantar, cozinhar para Deus, falar sobre Deus, fazer serviços práticos, como vestir as deidades que nos templos Hare Krishna tem deidades que representam a arte Vigraha, que é a forma de Deus materialmente. Então, os devotos cantam, os devotos colocam roupas suntuosas, e por que não? Porque a gente pode servir a Deus de várias formas. Não é só sentando em um banco, não é sentando num tapetinho, não é sentando num banco de igreja, que eu quis dizer. Não é buscando apenas essas práticas que a gente vai se unir a Deus, mas a gente servindo a Deus. E Deus, como Ele é ilimitado, a gente pode servir a Ele de várias formas e maneiras. Então, esse processo que a gente pode se devocionar a Deus diretamente chama-se Bhakti Yoga, a união a Deus através da devoção. Tudo isso é executado também lá no mundo espiritual. O processo de Bhakti Yoga, o processo de união, de devoção a Deus, é um processo espiritual que desce ao mundo material através da yoga, da devoção, para que a gente aprenda, é como um treinamento para nós que somos almas, a gente aprender, a gente se lembrar, a gente se reconectar com o Supremo, e assim a gente praticar Bhakti Yoga estando aqui no mundo material e não procurando outros meios que são puramente material e corporal. É isso que ele está falando aqui, sem crítica, sem nada, buscando o entendimento nosso e buscando o entendimento dessa leitura. Lá ninguém precisa ficar estudando, tentando encontrar respostas às perguntas filosóficas, e ninguém precisa praticar yoga para controlar os sentidos, muito menos cultivar desapego. Lá onde? No mundo espiritual. Nada disso faz sentido no mundo espiritual. Por isso, esta afirmação de que o amor puro por Deus é eterno é muito simples e também muito interessante. Por que que Chandramukha Swami, nosso querido mestre espiritual, que nos guia, que nos mostra, que nos ensina, está falando isso? Vou citar uma frase de Srila Prabhupada. Quando uma pessoa alcança o estágio de perfeição e de amor puro por Deus, é liberta mesmo em seu corpo atual, mesmo no mundo material,
e experimenta sua posição constitucional de imortalidade. Por quê? Om Asatoma Sadgamaya. É outro mantra. Om Asatoma Sadgamaya. Om Asatoma Sadgamaya. Om Asatoma Sadgamaya. Permaneça imortal e não renasça nesse mundo material. Então, a partir do momento que a gente renasce aqui neste mundo material, a gente precisa se desapegar das coisas materiais para que a gente não mais renasça nesse mundo material, porque nós somos imortais. A alma, ela não é morta, ela não é queimada, ela não é extinta, ela é eterna. Foi criada por Deus para a eternidade, ela tem conhecimento e também aventurança. Mas aí a alma entra nesse mundo material, entra nesse corpo material, e aí, aqui, nós vamos, neste personagem da atualidade, com nome tal, vivendo tal, com tal família, fazendo isso, aquilo outro, nós vamos desenvolvendo essa consciência material e achando que nós somos tudo isso. Aí é onde entra o erro. É a gente achar que a gente é o corpo e as coisas materiais. Então, quando a gente começa a trabalhar Bhakti Yoga, quando a gente começa, que não é fácil, que é uma dedicação diária, 7 dias por semana, 360 dias por ano, eternamente, mesmo depois de sair deste corpo, eternamente Bhakti Yoga existe, porque existe no mundo transcendental, no mundo espiritual, na morada suprema. Então, lá no mundo material, todos são conscientes de Deus e todos respiram Deus e se devocionam a Deus. Mas e aqui, o que é que a gente faz? Você pode responder por você mesma. Na verdade, mesmo estando no corpo material, a pessoa que desperta seu amor a Deus já está na condição de imortalidade. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mesmo menciona que o serviço devocional é Raja Vidya, o processo mais elevado, o rei do conhecimento, o rei da educação. Isso está no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 2. A palavra Vidya vem do verbo vid, ou conhecimento. Então, quando você passa a estudar sobre Deus, você vai adquirindo este conhecimento para entender que você é uma alma, que você é eterna, que você tem conhecimento e que você esqueceu do seu conhecimento e você vive com a cabeça enterrada nas coisas materiais, achando que o seu conhecimento é material, que o que vai te elevar é o conhecimento material. Então, você está fora deste contexto de Vidya, de conhecimento. Por isso a palavra Vidya é traduzida como educação. Então é educação espiritual que falta muito neste mundo material. Por isso, assim, dessa forma, o devoto puro é reconhecido como aquele que possui essa máxima educação. Srila Prabhupada dizia que o devoto puro é um perfeito cavalheiro e a devota pura é uma dama perfeita. E que nesse mundo material não é um mundo para damas e cavalheiros. Preste atenção como é esse mundo material. Ah, é muito lindo, sim. Mas eu não estou falando das coisas lindas criadas por Deus. Eu estou falando de nós aqui neste mundo material, de tanta coisa que acontece e que nos afasta de Deus. Então aqui é o mundo perfeito para a gente iniciar este processo intermediário de praticar Bhakti Yoga para se unir a Deus através do amor, devoção e gratidão. E se tornar um perfeito cavalheiro, uma perfeita dama, com essa educação espiritual chamada de Vidya. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, menciona também que o serviço devocional é Raja Gunyan, um processo extremamente confidencial que está além da compreensão das pessoas com sentidos mundanos e descontrolados. Então, todos esses processos são para pessoas que realmente querem se libertar. Se você quer se libertar deste mundo material, se você não está feliz, pratique Bhakti Yoga. Você começa a trazer esse conhecimento para você, você começa a trabalhar essa yoga da devoção e você começa pouco a pouco a ir buscando este conhecimento e esta prática devocional. Como a essência da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, é a devoção, e para praticá-la é necessário compreender Deus, no sentido, trata-se de um processo secreto, uma vez que Deus, que Krishna, não se revela a qualquer um. Por quê? Porque Deus não vai se revelar a uma pessoa que não quer saber dele. Deus só vai se revelar a pessoa que está no processo de conhecimento acerca dele. E aqui no Ocidente a gente não sabe nada sobre Deus, a gente sabe imperfeitamente sobre Deus. Mas existe o processo de Bhakti Yoga que vai levar você ao processo perfeito acerca do conhecimento
acerca do absoluto, que você vai praticando, estudando, se unindo em vários processos devocionais, você vai praticando sua fé, unindo-se às práticas espirituais, você vai se alinhando com as pessoas, você vai desenvolvendo uma firmeza, você vai se apegando a Deus. Não é de uma hora para outra que eu dizer, eu sou um devoto puro de Deus. Não, não é assim. É um processo. E esse processo tem 9 estágios, que já foi falado na pérola anterior. Fé, associação, práticas de Bhagavad Gita, práticas reguladas espirituais. Você vai tendo firmeza, você vai limpando os seus. Você, para se aproximar de Deus, você tem que se limpar. A pureza é a força para se aproximar a Deus. Você vai tendo firmeza nas suas práticas, hoje, amanhã, depois e sempre, eternamente. Você vai desenvolvendo um apego, você vai desenvolvendo um gosto, você vai tendo emoções espirituais e lá, muito depois, você vai chegando ao estágio puro de amor a Deus. Mas são 9 passos. E esses 9 passos são passos difíceis, mas não são impossíveis. É só praticar. E assim, de acordo com a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, a Gita, segundo a Gita, somente depois de muitas e muitas vidas, uma pessoa se torna uma grande alma e se dedica seriamente a compreender Deus. Vou ler de novo. Segundo a Gita, somente depois de muitas e muitas vidas, uma pessoa se torna uma grande alma e se dedica seriamente a compreender Deus. Bhakti, devoção, é glorificado. Portanto, Raja Vidya, o rei do conhecimento, Raja Gunya, o mais secreto de todos os segredos, Pavritam, o processo mais puro, e Idam Uttamam, absolutamente transcendental, faz menção a esses estágios de você entender o conhecimento, de você buscar esse conhecimento, você por si só, da sua própria vontade, buscar esse mais secreto de todos os segredos, que é o conhecimento acerca da personalidade de Deus. Você vai tornando o seu processo mais puro a cada dia e você vai se tornando transcendental e não vai ficar mais apegado às coisas materiais. Isso é algo que acontece dia a dia na minha vida. E eu, às vezes, me surpreendo em determinadas horas. Então, esses processos são as ocupações mais elevadas que podemos conceder a nós praticantes uma percepção direta de mortalidade, porque a partir do momento que eu sou uma alma, eu não tenho que me preocupar em ficar com a cabeça enterrada nas coisas materiais e buscar esses processos espirituais transcendentais para me levar de volta a Deus, de volta ao Supremo. E quando, pela misericórdia de um devoto, alguém que executa Bhakti, mesmo nessa vida material há muito tempo, eu conheço vários devotos que praticam há 40 anos, meu mestre espiritual pratica Bhakti Yoga há 40 anos. Obtém experiências e práticas dessas atividades, que são essas práticas nectárias, essas práticas deliciosas, essas práticas que nos levam a Deus, ao néctar de Deus, do prazer de Deus e que são imortais, pois pertencem à alma. Trata-se das mesmas atividades executadas no mundo espiritual. Então, por quê? Porque o mundo material é um reflexo do mundo espiritual, porém pervertido. As coisas aqui é tudo pervertida. Mas se você se volta ao conhecimento, se você quer praticar, você começa a se tornar mais pura. Porque pureza é a força. E quanto mais pura você se torna, mais suas práticas vão se tornando também puras e transcendentais. Então, nesse processo, a gente vai descobrindo pouco a pouco essa associação com Deus, essa associação com os devotos, essas associações das leituras sagradas acerca de Deus, e dessa forma nós vamos nos preparando para se encontrar com Deus, para falar sobre Deus, para estudar sobre Deus e para buscar o entendimento acerca de Deus. Do contrário, a gente vai ficar enredado no mundo material, como nós estamos. Então, a gente busca Bhakti. Bhakti é a yoga da devoção. Eu me uno a Deus através de Bhakti. E nesse processo, eu vou transformando esse amor material em amor imortal. Esse amor imortal por Deus, pelo Criador, pela personalidade de Deus, conhecendo acerca de Deus, porque existem muitas e muitas escrituras sagradas
para esse caminho de Bhakti Yoga, esse caminho da devoção, esse caminho do conhecimento acerca de Deus. Então, nesse processo, a gente vai se inteirando e a gente vai buscando essa prática, que é uma prática espiritual transcendental. Bhakti é a única prática eterna e quem pratica Bhakti Yoga, a Yoga da devoção, está sendo treinado para se transferir ao mundo espiritual. Bhakti Yoga é a fisioterapia da alma. Se você quer se tornar uma alma mais transcendental, precisa praticar Bhakti Yoga, a Yoga da devoção. E eu convido vocês a estudar, a ler, a praticar e a buscar esse amor imortal por Deus. Com gratidão eu encerro mais um dia de leitura meditativa contemplativa, vivendo e aprendendo com nossos mestres espirituais. Estamos na Pérola 3, o amor imortal. Gratidão.